graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais um momento da reflexão da Palavra de Deus. E desta feita nós queremos tratar um assunto muito sucinto para a Igreja de Cristo no século 21. Na verdade, esse assunto tem sido um pouco discorrido, tem sido muito pouco falado no meio da igreja, porque na verdade as pessoas não têm tido um conceito teológico acerca desta matéria. Bom, nós iremos tratar sobre o estado intermediário do crente e do ímpio, ou seja, para onde é que estão indo as pessoas que morrem dentro da vontade de Deus e as pessoas que morrem longe da vontade do Criador. E a Bíblia Sagrada, ela tem uma resposta para cada pergunta, para cada curiosidade que mora dentro das nossas almas. Portanto, nós iremos ler um texto muito importante dos Evangelhos. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, versículo 28, está escrito: "E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Bom, para onde é que estão indo os justos e os ímpios, os obedientes e os desobedientes após a sua morte? Sabemos que a igreja, nós cremos na tricotomia, que cremos, assim como o apóstolo Paulo, que o ser humano ele é composto de três matérias, de corpo, alma e espírito. Para onde é que está indo a alma do justo e a alma do ímpio? Tem muitas instituições religiosas aí que estão pregando que o justo e o ímpio, na verdade, ele se encontra no momento num estado de sonolência, de inconsciência após a morte. Só que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela tem um desfecho contraditório a esta doutrina, porque o próprio Cristo Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele fala algo totalmente diferente. Ele diz que a alma do crente, a alma do justo, ela fica em um estado consciente. Nós vemos isso lá na história, na circunstância que viveu o rico e o Lázaro, o mendigo, que morrem os dois. E em Lucas capítulo 16, versículo 23, a alma daquele rico que vivia no luxo se encontra no inferno. E no inferno ele faz algumas petições. Ele pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a sua língua, porque ele estaria em chamas. Ele também pede para Abraão para voltar e anunciar acerca daquele lugar para os seus 5 irmãos. Então, isto aqui indica que aquele homem que foi para o inferno estava em um estado de consciência, não de inconsciência. A maior parte do ministério de Jesus foi pregando acerca do inferno, do perigo eminente que o crente e o ímpio, se não obedecer a palavra, tem de ser lançado automaticamente naquele lugar. O texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está ordenado ao homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Certa feita estávamos dentro da sala de teologia e o pastor ele fez uma pergunta sugestiva dentro do tema que está sendo ministrado. Ele falou: qual é a pior consequência de um sujeito que morre longe da presença de Jesus? E eu, como um novo convertido entusiasta, falei logo que seria ir para o inferno. E ele respondeu: não, irmão Gedson, não era ir para o inferno. E eu disse: pastor, mas qual seria a pior consequência de um homem que morre sem Deus? Ele falou que a pior consequência de um homem que morre sem Deus é passar a eternidade longe do seu Criador. Então, 70% do ministério de Jesus foi advertindo aquela geração incrédula que o inferno existia, que ninguém dorme após a morte. A morte é apenas o começo da realidade dos seres humanos que aqui decidiram servir a Deus e decidiram negar o nome de Jesus Cristo.
Então, que a gente fique ciente que existe um mundo, existe uma realidade após a morte, que ninguém dorme, que essas instituições religiosas que estão pregando a mortalidade da alma, elas não têm base, elas não estão enquadradas, fundamentadas nas palavras de Jesus, porque sabemos que muitas das doutrinas que foram pregadas dentro do Antigo Testamento estavam debaixo de sombra, estavam escurecidas, mas quando Jesus Cristo veio com as boas novas do Evangelho, ele trouxe uma nova revelação, um conserto, ele trouxe a graça, o favor imerecido, e ele revelou, ele abriu o leque da eternidade para o ser humano e abriu as portas do céu para o ser humano. Então, que você, meu amado, entenda que existe uma realidade, está na hora da gente se preparar, porque se os anjos negligenciaram e foram expulsos, imagine os seres humanos. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Existe sim vida após a morte, existe uma realidade, existe um julgamento, existe um juízo após a morte, que a gente venha estar consciente disso, e nós não podemos negar essa realidade para essa geração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.